Olá, amigos do canal. É um prazer ter você com a gente. Vamos estudar o livro Pensamento e Vida, capítulo 9, o tema sugestão. Oi, pessoal. Oi, Oi, tudo bem? Oi, tudo pessoal que está bem, nos gente? assistindo. Boa noite, tudo bem? Beleza. Buenas. Vamos começar aí com o Evandro. Bora, Evandro. Eu já vou logo lançar minha frase do Novo Testamento, né? Que diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Palavras de Paulo a Coríntios. Oi, Evandro, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Feliz de estar com vocês aqui novamente. A minha frase é de André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente diz assim: onde há pensamentos, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda e qualquer associação é interdependência e recíproca influência. Não é isso, Fernanda? É isso aí. Oi, gente, tudo bem? A Oi. minha frase de hoje é do livro Ceifa de Luz. A frase é do Emmanuel e é a seguinte: quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Né, Zé Carlos? É isso mesmo, Fernanda, mandou bem. Tudo bem, gente? Boa noite a vocês todos, viu? Olha, a nossa frase diz assim: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Allan Kardec. Cris, como é que é a sua frase? Fala para nós. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou igual a Fernanda, ó, de Ceifa de Luz. Vamos lá, eu peguei o capítulo 35, com o título Ao Sol da Verdade, e a frase diz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus. Olha, eu agradeço a oportunidade e peço que hoje, assim, especialmente, que todos sejam abençoados e protegidos, né, os que vierem nos acompanhar. Então, nós estamos estudando Pensamento e Vida, esse livrinho aqui do Emmanuel, né, da Fé do Chico, e hoje é o item 9, o tema é sugestão. Eu vou ler, umas partes aqui para nós comentarmos e para nos ajudar, viu, o Evandro, Marcelo, Cris, Fernanda, porque é muito maravilhoso, Emmanuel, né? Sim. Agora, eu queria só fazer um adendo, Ney, pelo seguinte, né? A gente lê e relê, estuda e tenta entender cada vez mais as lições de Emmanuel. E aí, Marcelo, sabe que a gente chega à conclusão? Nós estamos assim muito longe, né, desses dois seres iluminados, que é Chico Xavier e Emmanuel. Imaginemos, só imaginemos, né? A gente chegar em determinado lugar, Ney, e alguém falar assim: olha, hoje a plateia aqui está assim, 100 pessoas, e o José Carlos vai falar sobre um tema sugestão. Gente, não dá, não dá. E aí, o que eu quero dizer, Marcelo, você vê a afinidade, né, desse médium Chico Xavier com Emmanuel. Porque ele discorre de uma tal perfeição, de tal profundidade, de uma palavrinha. Nos traz conceitos para reflexão, para nós pensarmos e realizarmos, né? Então, vamos lá. O tema é sugestão. A sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos de indução, de levar até o próximo. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Então, tudo aquilo que nós pensamos, o que nós falamos, forma de agir, nós estamos influenciando no nosso próximo. E por ele, influenciados. E o importante de tudo isso é uma grande responsabilidade, porque aqueles que se apegam à doutrina, no Evangelho da
Cristo, de realizar determinadas coisas, penso que é uma responsabilidade. E é tão interessante que quando nós nos predispomos a fazer o bem, atraímos para junto de nós, tanto encarnados quanto desencarnados. Sem jogar confete, mas sabemos o grande valor dessa pessoa, nós podemos dizer assim a nossa Isabel. Olha, o que ela realizou, o que ela vem realizando, atrai para junto dela um grande contingente de pessoas que lhe associam na mesma tarefa, no mesmo empreendimento. A dona Isabel, aonde quer que ela esteja, quem a conhece lembra do seu trabalho, da sua realização, da sua espiritualidade. E ela conta, não só ela, como os tanto contam, com uma ajuda grandiosa do mundo espiritual, porque os espíritos se associam àqueles que praticam o bem. Temos assim, somos hoje, desse modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem. Cursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Então, o que acontece? Eu sempre comento com o Marcelo, depois o Marcelo pode até falar sobre isso, né? Que nós todos temos um passado comprometido. Mas a ação existe para nós nos aprimorarmos, para nós crescermos espiritualmente, em busca da verdadeira felicidade. Então, a gente reencarna com um monte de defeito e, de repente, nessa caminhada, alguém, na fila de um banco, do mercado, na padaria, num ônibus, em algum lugar, fala assim, olha, você já viu falar de Chico Xavier, já viu falar da doutrina espírita, já viu falar de Deus, e aí tem o site, desperta. E até então você estava assim, uma bússola sem rumo, e aí você vai dar um direcionamento, né, para o seu aprimoramento. Alguém vai te chamar, alguém vai te buscar, alguém vai te alertar para determinadas realizações. Somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. E eu queria só deixar uma questão clara, e depois o Evandro também isso, né, o Marcelo, todos nós já lemos, e diz assim, ó, aqueles somente a realizar o mal, praticar o mal, pensar no mal, seja em qual for segmento, o dia que ele desencarnar, ele está nas garras de outros que se lhe associam. Quando nós lemos o livro Libertação, o André Luiz nos conta, tem uma passagem, depois vocês me ajudam, né? Parece que é de uma mulher que praticou aborto, da questão de licantropia. Então, Ney, os nossos ouvintes, o que acontece é assim, se você só pensa em roubar, matar, se você só pensa em sexo, se você só pensa em futebol, você pensa isso aqui, você desencarnando, você está envolvido nesse fluido, nesse campo. Penso da mesma forma, você não consegue escapar deles. Criou um determinado fluidos pesados na gente que a gente não consegue passar. Então, eles vão fazer de nós o que eles bem entenderem. Né? Como escapar disso daí? Por isso que a doutrina espírita, essa religião maravilhosa, iluminada, né, é uma grande diretriz para nós. Ninguém daqui é perfeito. Todos nós, os nossos deslizes, os nossos defeitos, nós estamos lutando contra isso. E somos amparados pelas entidades amigas que querem a nossa evolução, né, a nossa construção íntima e espiritual. Gente, eu sou muito fã do Jerry Lewis. Eu acho que o Jerry Lewis foi o comediante da minha geração, né? A gente acompanhava os filmes do Jerry Lewis na sessão da tarde. Isso daí é só para quem nasceu na década de 60, né? Vocês lembram? Tinha um filme que eu assisti várias vezes chamado Bagunceiro Arrumadinho, que é fantástico, é um clássico.
Jack Lewis é o enfermeiro, né, no Bagunceiro Arrumadinho. Não sei se vocês lembram, tem uma parte muito hilária. Não é do meu tempo, não, viu? É do seu tempo também, eu acho. E aí o que acontece? Esse cara era muito engraçado, o Jack Lewis é maravilhoso, né? Ele está conversando com uma paciente, ela começa a falar que ela tem uma dor na pleura, e a pleura pinga, e conforme pinga, ela sente aquela dor, e ele vai se contorcendo todo, porque ele ficava sugestionado com aquilo, e ele era um enfermeiro que sentia as mesmas dores dos pacientes, e é muito engraçado. Tem algumas passagens assim dele que são muito presentes na minha memória, que eu acho ele maravilhoso, é um ídolo meu. E assim, na comédia, né, na graça, a gente vê muitas situações que, na verdade, como o Zé falou, quando se fala sobre sugestão, a gente fala pessoa sugestionada, né? Até se fala, você está muito sugestionado, e nós estamos vivendo tempos muito claros de pessoas sugestionadas por conta do Covid, né? Então, aí Emmanuel, como o Zé comentou muito bem, ele discorre através do Chico e esclarece perfeitamente a questão da emissão da onda mental. O Zé se reportou à libertação para não me estender muito, gente, que eu tenho certeza que os companheiros têm muito a acrescentar. Tem uma palavra do Google, que é o instrutor do livro Libertação, gente, que eu estava procurando no Google alguma coisa para trazer para vocês, e eu anotei o que ele falou e vou tomar a liberdade de também ler para vocês, porque é muito interessante nesses tempos de corona que nós estamos vivendo e como a gente está influenciado. Ele diz assim, ó, que se um homem dirige a sua vontade para a ideia da doença, a moléstia lhe responderá ao apelo com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço. Olha só, gente. Quando nós fixamos muito em pensar na doença, a doença nos responde. Porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e a receptividade da região orgânica. À medida que eu penso firmemente naquilo, eu abro a minha intimidade energética, vamos dizer assim, a ser receptiva. E chega a tal ponto, gente, que as entidades microbianas... Olha o que fala o Google, pessoal. Vou deixar isso aí para vocês, para nós todos refletirmos. As entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental de pessoas que as entretêm, de pessoas que as cultivam, elas vão acorrer em massa, absorvidas pelas células que as atraem, formando no corpo a enfermidade idealizada. Gente, olha que treco louco. Quer dizer, no momento em que você pensa firmemente naquela doença, a sintonia, o pensamento que nós emitimos, ele vai atrair uma fauna microbiana que vive no campo mental das outras pessoas. Não é? E nós vamos acabar implantando em nós mesmos, através de um chamado. A gente chama, a gente vai implantar a doença em nós. Então, imagine os nossos amigos, nós, que somos aí sugestionados diariamente pelas questões da doença, como que nós não estamos, se nós não tivermos bastante atenção, nós não estamos receptivos a sermos invadidos por um problema sério. É lógico que o contrário também funciona. Se eu acordo, se eu sento, se eu vibro saúde, se eu penso em saúde, se eu busco saúde e paz para mim, alguns minutos que sejam, o universo todo vai responder para mim no mesmo padrão de sintonia, né? Então, é isso que eu quero deixar para os nossos irmãos, essa reflexão. É lógico que a lei física a gente não tem como vencer. Se você tem um vírus, uma bactéria, coisa do tipo, nós temos que nos cuidar, não é nada disso que nós estamos falando. A questão é fazer uma introspecção. Será que eu estou vibrando para mim mesmo saúde ou doença? Paz ou desarmonia? E com isso entender que eu vou atrair para mim mesmo aquilo que eu vibrar, aquilo que eu emitir, eu vou encontrar as ondas iguais e vai trazer o que eu desejar para mim mesmo. Muito profunda a lição e é uma lei que nós estamos agora tomando contato. A coisa realmente é muito séria, gente. Então, vibremos saúde para nós, para os nossos entes queridos, esse desespero. Será que você está doente? Será que você está doente? Isso é muito ruim, entendeu? Vamos tentar reverter isso, porque eu falo por mim mesmo, né? Não estou falando para os outros.
faz mal para nós mesmos. Eu sou panicoso, já tive síndrome do pânico. Na verdade, desde criança tenho problema de pânico. Sei como isso é ruim. A gente adoecer por conta de achar que vai ficar doente, entendeu? É uma coisa muito louca, a cabeça desequilibra e é muito sério tudo isso, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Eu vou passar a palavra, vamos falar só homens hoje, então eu vou passar para o Evandro, depois as meninas ficam para o fim. Vai aí, Mazuca. Meus amigos, muito bom. As explicações de vocês vêm bem a calhar na parte médica hoje em dia. Eu, inclusive, recebi convite para explicar um pouco sobre a pandemia, sobre o Covid, né? Já que eu trabalho na área e procuro estar bem atento ao que vem acontecendo, sobre tratamento, sobre o que é o vírus, né? O que vem acontecendo. Mas sobre a sugestão, eu gostaria de fazer uma analogia, assim, concordando 100% com meus amigos, o Zé e o Marcelo, que já levantar a bola e ficou muito fácil agora, né? Então, gostaria de fazer uma sugestão, assim, fazer uma analogia como se fosse a internet, né? A rede de internet hoje em dia, está todo mundo interligado. E a nossa mente seria a internet, uma internet de pensamentos. Então, o mundo está interligado entre pensamentos. E somos sugestivos, sugerimos e recebemos sugestões a todo momento, né? E cabe a nós bloquear essas sugestões, né? A gente tem que estar atento sempre. Isso me preocupa, como a gente está falando muito em sintonia, né? Nesses capítulos, onde a humanidade, a gente vê que ainda está gatinhando nessas sintonias de pensamentos. Eu gostaria de deixar a minha falar sobre a respeito de prevenção, né? Porque a gente vê que as pessoas são sugestionadas todo dia e elas entram numas atitudes e num bloco de gente que vão levando elas vão indo, às vezes nem sabe como vão indo, e às vezes está no meio de um enrosco e não sabe nem como foi parar lá. A gente vê sugestões em campos da empresa onde a gente trabalha, grupinhos que se unem por afinidade mental, né? Você trazendo um campo assim mais próximo da gente. No grupo familiar, nossa família, os grupinhos que vão se formando também por afinidade mental, né? A gente tem que ficar de olho em que grupinho a gente vai entrando diariamente, né? Porque eu me preocupo muito com os jovens, que eles, quando saem da infância e vão para a adolescência e para a fase adulta, você vê que eles querem participar de algum grupinho desses. Eles são mais suscetíveis a se agruparem, né, por uma autoafirmação ou por idealização. Então, você vê muitos jovens acabam se metendo em enrosco e até perdendo a vida por falta de observação para onde eles estão indo, né? Reflexão. As pessoas não param. Deixo aí uma dica, né, para todos nós, inclusive para mim. Como a Fernanda já falou em outras oportunidades, à noite, vamos dar uma parada, vamos ver o que nós pensamos, qual o rumo que nós estamos tomando mentalmente. Não pensar assim, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu quero do meu serviço, o que eu quero para a minha vida sentimental, o que eu quero... Não é isso que eu falo. Eu falo o que eu quero para o meu ser, né? O que eu quero para mim, o que eu quero mudar em mim. É isso que a gente tem que pensar. Será que eu estou bem? Será que eu não estou falando muito palavrão durante os dias? Será que eu não preciso melhorar aqui? Eu estou sendo muito grosseiro? Será que isso é legal? Eu não preciso melhorar sendo mais amado com as pessoas? Ou
eu sou muito irritativo, né? Parar e pensar em melhora íntima, né? Porque a sugestão vai atingindo esse lado, né? Quando a gente vê, a gente recebe sugestões do bem e do mal, mas a gente somos mais propícios a se ligar com o mal, porque nós somos imperfeitos. Então é importante nós fazer essa reflexão. Eu gostaria de deixar essa dica. Eu gostaria também de ouvir a voz feminina, né? Vamos começar com a Cris, e as sugestões femininas sempre é muito salutar para todos nós. Vamos lá, Cris, gostaria de te ouvir. As mulheres às vezes têm uma intuição maior, isso a gente não pode negar. Mas em relação à lição, eu tenho uma frase dela aqui, como nossos outros companheiros leram, eu também queria ver, né? Aliás, queria ler para vocês. Ela diz assim: nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. É interessante porque se a gente faz parte de um todo e a gente vai próximo a alguém que nos afiniza, que a gente se afiniza com ideias, com gosto, com a forma de pensamento, a gente está sendo, de uma certa forma, induzido por aquele momento, por aquela convivência, por uma fala e tudo mais. E me veio na minha cabeça também aquelas pessoas que se deixam se sugestionar com o hipnotismo, né? Então, às vezes, tem pessoas que acabam sendo tão hipnotizadas por uma ideia, por uma forma de pensar, que a gente acaba ficando até dormente e não percebe que a gente está indo com uma onda, mesmo sendo que a gente nem talvez não estaria tão afinizado com aquilo, mas é uma onda, a pessoa acaba deixando se sugestionar por aquilo, até o momento em que ela vai ter que acordar disso, porque uma coisa que é sugestionada, você aceita ou não. Se ela acorda, ela observa e acaba procurando o meio e o caminho dela, né? Então, é muito interessante essa forma do pensamento que a gente acaba criando dentro da gente e que isso traz o bem ou traz o mal, como já foi dito também. Eu fiquei muito preocupada com esse tipo de coisa, né? E eu estava pensando também um pouco que nem o Evandro sobre os jovens, né? Sobre a internet, que acaba tendo tantas sugestões para acompanhamento, para jogos, para vídeos, e acaba virando uma febre, vai todo mundo naquela onda, blá, blá, blá. Só que tem pessoas que tiram o lado bom disso, como uma brincadeira, como tiram pessoas, às vezes, que acabam caindo num caminho que não é tão bom, uma coisa muito visível, boa para as pessoas, né? Isso que eu queria tentar passar para vocês. Então, a sugestão que a gente acaba tendo todos os dias, todos os momentos das nossas vidas, a gente tem que peneirar mesmo, né? E eu também vou no pensamento da Fernanda, do Evandro, do Marcelo, do José Carlos, em parar e observar mesmo qual o caminho que a gente está tomando, o que a gente está trazendo para dentro do nosso ser, para dentro do nosso interior. A gente já tem algumas vivências, a gente já traz junto também, já traz no nosso caminho algumas tendências, e essas tendências, com certeza, nós temos que poli-las para ficar criando mais, ou deixá-las quietas num canto até a gente conseguir vencê-las, né? Então, nesse momento que a gente tem que parar e pensar qual é o caminho, qual é a vida, qual é o pensamento, o que a gente está querendo para o nosso espírito. Eu estava aqui pensando e bastante coisa das que eu pensei vocês já falaram, né? E essa lição em particular, para quem acompanha as redes sociais do Jesus Rede Vivo, as pessoas colocam bastante perguntas, né? Do tipo assim, eu estou muito preocupada com essa pandemia, eu não sei como agir.
ou aconteceu determinada coisa comigo, na minha casa, ou com a minha parte sentimental, e eu não sei o que fazer, enfim. E a resposta que a gente sempre tenta passar para essas pessoas é aquele orar e vigiar, né? E eu estava pensando aqui a importância da higienização que a gente tem que fazer, higienização mental, nossa higienização espiritual, né? O Evandro falou a respeito disso. Por quê? A gente está acostumado a fazer a nossa higienização material, digamos assim, né? A gente acorda, escova os dentes, toma banho, enfim, e faz um monte de coisas, troca de roupa. Só que a gente está tão acostumado a ficar sempre naquele mesmo pensamento, monodeísmo, né, que eles chamam, e fica batendo sempre na mesma tecla, e às vezes a gente não sabe por que as coisas não andam, porque as coisas não dão certo, mas porque a gente não sai daquela rede, né, daquela teia de pensamentos negativos. Então, eu acho a importância da gente fazer essa higienização, que o Evandro relembrou, que eu sempre falo aqui, da gente parar e pensar e ver o que a gente pode modificar. A nossa lição hoje fala sobre sugestão mental. Eu me lembrei de uma passagem de um dos livros do André Luiz, que ele conta que ele estava de noite andando num determinado local, porque ele foi fazer um socorro. Eu não me lembro direito o que aconteceu, mas ele viu que tinha um emaranhado de coisas, de umas substâncias no ar todas. E ele perguntou para o instrutor dele o que se tratava aquilo. E ele falou, o instrutor dele orientou ele, falando que aquilo eram como se fossem bactérias, vírus, que eram impregnados no ar. E isso adivinha dos pensamentos que os encarnados emanavam. Então, imagina só uma situação hipotética. O mundo como está hoje, a gente sabe como ele está. Todo mundo fazendo aquela emanação energética, aquilo se transforma em formas, pensamentos, que se traduzem em bactérias espirituais, digamos assim, vírus espirituais, coisas não palpáveis, não tangíveis para o corpo humano. Mas se você está com um pensamento, de repente, não tão agradável, e se você passa por uma onda daquela, todas aquelas bactérias que estão no ar, elas, de uma certa forma, vão impregnar em você. Olha como isso é sério, gente. É preocupante, inclusive. Então, a gente tem que manter aquilo que eu te falei. Se a gente criar uma higienização mental, a gente vai criar um campo mental em que a gente vai expelir, né, essas bactérias, esses vírus que a gente não consegue enxergar. As obras do André Luiz são maravilhosas nesse quesito. Tem bastante coisa para a gente estudar lá e que a gente consegue ver. Outra coisa que eu pensei foi, quando a gente adoece, o nosso corpo físico adoece, a coisa aconteceu há muito tempo lá atrás, né? Ela começa nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e nas formas que a gente lidar com a saúde do nosso corpo, seja ela física ou mental. O que eu quero dizer com isso é que, com esses pensamentos, a gente vai atingir o nosso perispírito. O nosso perispírito vai ficar adoentado. E essa doença vai pulular, ela vai se expandir e vai acabar atingindo o nosso corpo material. E essa expurgação que acontece é justamente a última, entre aspas, né? A última etapa para a gente se livrar desse mal, dessa doença que nos acomete. Então, para a gente não chegar nessa última etapa, que é a da doença do corpo material, a gente tem que começar há muito tempo lá antes a pensar como que a gente tem que lidar com a situação. Então, repito novamente, higienização mental, gente. Vamos fazer a nossa higienização mental. Vamos colocar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de uma forma que a gente realmente torne isso um hábito saudável, no caso, né? Para a gente poder, a cada dia mais, a tá melhorando. Eu ouvi uma história, não sei se é verdade, mas eu acredito que seja, que diz que Chico conversava com as células dele, né? Tipo assim, olha, hoje você fica bem,
ele tratava a angina, né, que ele teve, era um problema no coração, ele falava que era a doce amiga companheira dele, ele tratava com carinho da enfermidade que ele tinha. Porque ele sabia que se, de uma certa forma, ele tratasse isso com aspereza, a tendência é piorar, né? A gente vê mesmo uma situação, sei lá, por exemplo, que as pessoas estão brigando, se você continuar enfatizando aquela briga, a coisa cresce, né? E se você tentar ficar mais calmo, amenizar, pensar, contar até 10, você vê que as coisas, de repente, não é o tamanho que você estava julgando que tinha. Então é isso, gente. É o que eu penso a respeito. Eu acho que a gente tem que cada vez mais pensar no nosso corpo físico, no nosso corpo perispiritual. A gente tem que ter hábitos saudáveis. A gente meio que já sabe isso de cor, mas de repente a gente acaba esquecendo, né? Então, bons hábitos alimentares, um bom sono, bons pensamentos, reunir com pessoas que pensam, que estejam numa vibração boa, para a gente também ficar nessa vibração boa. Afinal de contas, o nosso mundo anda tão... a gente vê isso pelas artes, né? A gente vê que a televisão não anda tendo um bom conteúdo, as músicas caíram bastante a vibração, e acho que isso é meio que a forma pensamento de todo mundo emitindo está dando nisso, né? E é isso, pessoal. Esse é o recado que eu tenho para vocês. Obrigada, viu? Beijo no coração de vocês. Então, eu só gostaria de acrescentar uma questão assim bastante importante, e se os amigos tiverem algum tempo, pode também falar alguma coisa, né? Eu penso que esse tema é maravilhoso, e quando o nosso querido amigo Chico, saudoso Chico, né, começou a realizar essa grandiosa tarefa, foi colocado na mesa 2 obras assim maravilhosas para ele. E que Emmanuel disse, essas 2 obras, Chico, são 2 grandes tesouros que o senhor deve ler, estudar e seguir para a vida toda. Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Bezerra de Menezes, ele teve essas 2 obras de cabeceira em toda a vida dele. Assim aconteceu com Dona Ivone do Amaral Pereira. Também coisa. Com Batuíra, com Caiba de Chútil, com outros tantos, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que se nós tivermos o hábito de nós lermos uma página do Evangelho todos os dias, o Livro dos Espíritos, uma obra de Emmanuel, do Chico, né? Nós teremos essas mensagens na nossa memória, na nossa cabeça, na nossa boca, na nossa prática. Eu converso muito com o Marcelo, Ney, numa questão assim que, por exemplo, que nem segundas-feiras, né? Olha, segunda-feira, você vai falar segunda-feira. Isso é responsabilidade, né? E aí você passa a semana inteira, Ney, lendo aquele determinado tema. Eu vou falar sobre caridade. Percebe, Cris, o que a Fernanda falou também? Então a gente fica envolvida nesse halo, nessas vibrações, junto com amigos espirituais. Isso daí é saudável para todos nós. Isso, em resumo, o que eu gostaria de dizer é que as pessoas tiverem o hábito, né, de se apegar a uma determinada obra espírita e ler no seu dia a dia, ela já tem uma sintonia com o mundo espiritual e, com certeza, ela vai ter uma influência, né, que vai sugestioná-la a realizar determinadas coisas. Muitas vezes, quando vai falar alguma coisa impensada, ele pensa, não, eu li no Evangelho, eu li no Livro dos Espíritos. E na questão da internet, é só um adendo, Ney. Oi, na questão da internet, existe tanta coisa boa para compartilhar, sem né? dúvida, Na verdade, dúvida. Né? Inclusive o nosso vídeo. Se a pessoa gostou, pode dar um like, compartilhar o vídeo, mas, do modo geral, tem muita coisa boa na internet para compartilhar, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, né? As pessoas colocam cada coisa, às vezes, no WhatsApp, uma energia que dá para evitar. A gente já falou nisso, né? Sim, sim. E na questão, eu tenho até uma pergunta para o Evandro.
Na questão da saúde também, a pessoa vem vendo tudo isso que está vendo, né, com essa pandemia, e é uma carga energética bem negativa, né? Então a pessoa tem que saber realmente separar as coisas, né, Evandro? Sim, principalmente as pessoas que são leigas, né? E ficam muito assustadas, né? Ao ver o noticiário, ao ver, porque elas só estão vendo a parte trágica da coisa. Não, eles não estão ligados nas partes boas das curas, dos tratamentos que vêm sendo sugestionados, né? São protocolos de tratamentos que vêm dando certo, sim. E isso elas não estão vendo. Então, elas estão tão com aquilo na cabeça que, se pegar, eu vou morrer. Então, elas ficam desesperadas e assustadas. Tem pessoas que não estão saindo de casa, estão tomando cuidados além do necessário, né? As pessoas vão ficando com muito medo, né? Com a paura. E é aquilo que todo mundo aqui falou, né? Se você criar esse medo, né? Eu tenho a doença, de repente você nem morre de Covid, vai morrer com esse pensamento, essa carga negativa que você tá. Você acaba adoecendo por outra coisa, né? É o que o Marcelo falou, muito bem. Tá. Mas a sua mente, né, a ficar doente. E nosso pensamento comanda o nosso corpo. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like se você realmente gostou do vídeo e compartilhe, ok? Obrigado, gente. Valeu, tchau. pessoal. Obrigada. Com Deus, tudo de bom, hein?